Ok, tá gravando. Então, estamos abrindo a segunda cultural do Fotoclube Porto Alegrense, dentro do projeto Cultural. Hoje a gente tem o prazer de receber o Clayton Ferreira. Não vou apresentar o currículo dele é muito grande, eu acho que não cabe aqui a pegar a inteira, mas a primeira coisa que eu ouvi do Clayton é: tem que conhecer ele. Tem vários alunos que são muito apaixonados pela proposta de trabalho, pelo jeito que ele é. É um cientista, biólogo e fotógrafo há mais de 20 anos, que tem um trabalho muito lindo, com muitas coisas que têm a ver com o que eu curto e gosto de fazer também. Então, a gente tem a palavra com o Clayton. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente estou muito feliz de estar participando aqui com vocês desse projeto, né? E estou realmente feliz de ver vários amigos aqui, vários ex-alunos, né? Pessoas que eu tenho um carinho muito grande e outros certamente que serão meus amigos também a partir de agora. Eu preparei alguma coisinha, né? Mas eu não quero que seja uma coisa chata, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, me interrompam, façam a pergunta. Não tem problema nenhum. Só que a gente tem que dar o pontapé, né? Então, eu resolvi dar um pontapé a partir de um material que eu criei esse ano, aproveitando a pandemia, né? Aliás, quando a gente... É importante falar sobre isso, né? Quando surgiu essa pandemia, eu comecei a refletir sobre uma série de coisas do meu próprio trabalho, né? E principalmente o meu papel e o que eu queria fazer daqui para frente. E nessa busca, né? Nessa ressignificação, nesse reinventar, né? Muitas coisas acabaram se alterando, né? E alguns projetos finalizaram e outros iniciaram. Mas para mim a coisa mais importante nesse momento foi me identificar mais forte e mais profundamente como artista visual e até mais do que fotógrafo. E aí eu explico agora para vocês como é que se deu esse processo todo, né, do cientista para o fotógrafo, do fotógrafo para o artista visual. E para explicar isso melhor para vocês, eu quero apresentar um trabalho, né? Todos estão conseguindo enxergar aqui? Sim, sim, sim. Então, esse aqui eu fiz um pequeno catálogo das minhas últimas obras em junho ainda. E eu tinha me matriculado num curso com José Francisco Alves, né, que ele fala sobre o trabalho do artista e como monta o seu material e como se posiciona. E aí eu resolvi colocar em prática algumas das sugestões que ele tinha colocado, né? E aí eu criei esse material aqui no Canvas, no Canva. Ou é Canvas? Acho que é Canvas mesmo. Canvas.com é. E aí eu comecei a refletir sobre o meu trabalho. Na verdade, a criação disso aqui, ela veio, e aí veio o Artist Statement, e aí eu tenho que dar um tempinho aqui, porque o William foi meu aluno, a gente falou muito sobre isso, né, William? Não sei se tu lembra, nas nossas aulas lá no curso de fotografia autoral. Sim, lembro, sim. O quanto era importante fazer o Artist Statement e o quanto é difícil fazê-lo. E aí, o que aconteceu aqui? Em função da pandemia, né? Então, naquela história, a gente está fazendo... Eu estava num processo de mudança, né? De vida e uma série de mudanças ocorrendo na minha vida, né? Bem no meio da pandemia. E aí, eu comecei a questionar, né? Tudo que eu estava fazendo até então. E olhei para trás, olhei para toda a minha produção, para tudo que eu já tinha feito.
E aí, quando eu olhei para os meus trabalhos dos últimos 5 anos, né, de 2015 para cá, eu me dei conta que, e eu digo 2015 porque lá tem um trabalho que vai ser o último que eu vou mostrar aqui dentro desse trabalho, mas que muitos de vocês já conhecem, que é um trabalho que eu fiz sobre, que eu dei o nome de Infinitas Formas de Grande Beleza, que estão relacionados com um material que eu fotografei lá na Fundação Zoobotânica, extinta Fundação Zoobotânica, né? E que agora só tem o Jardim Botânico e o Museu de Ciências Naturais, que estão integrados a SEMA, tá? Bom, isso aqui são dados, né? Só estou passando assim, mas a forma como eu escrevi, né? Isso aqui está dentro do programa que o José Francisco Alves ensina lá no Ateliê Livre, né? Então, o que aconteceu? Olhando para trás, então, olhando lá para aquele material de 2015, que eu vou mostrar para vocês depois, e o quanto que eu fui me aprofundando a partir daquele material, cada vez eu fui me aprofundando mais na minha poética, né? E no que era realmente importante para mim trabalhar. O que fazia sentido como artista para produzir. E aí esse material todo aqui que está nesse catálogo saiu esse ano e saiu agora, porque eu comecei esse ano a participar de vários editais para editais de arte, né? Geralmente eu não participo de concurso de fotografia, mas editais de arte ou festivais de fotografia onde eu vou apresentar o meu trabalho, a minha produção, né? Eu não tenho que adequá-la para um concurso, por exemplo, aí eu participo. E aí, ao me inscrever num desses editais, eu tive que pensar sobre o meu trabalho. E aí é que veio o grande conhecimento, aí é que veio aquela epifânia, como a gente chama, né, muitas vezes, né, do que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Então, enquanto eu vou apresentando os trabalhos, vocês vão entender por que eu fiz essa introdução e o que está relacionado com o meu trabalho. Eu começo aqui com a memorabilia dos seres, né, que são essas caixas que eu fiz ao longo do tempo, né, desde 2018, né, algumas das caixas mais antigas são de 2018, né, então eu tenho elas todas aqui. Então a gente pode enxergar, né, acho que aqui vocês enxergam melhor, né. Essas caixas, cada uma delas tem um nome e um significado. Então, por exemplo, essa caixa aqui, ó, eu chamei de Caixa das Memórias Abandonadas. Então, ela é formada por um material aqui, ó, que são ninhos de aves que eu fui encontrando. Eu não sou um acumulador, tá? Já vou dizer isso para vocês. Mas eu tinha acumulado vários ninhos que eu ia encontrando na rua. Então, desde ninho que eu encontrava assim no meio da avenida, ninguém tinha visto e eu passo sempre com esse olho, né, para essas coisas. E aí eu tinha uma quantidade muito grande de ninhos que estavam guardados e aí eu não sabia o que eu queria fazer com aqueles ninhos. E esses ninhos eu guardo, acho que desde 2013, tá? E eu não sabia, mas eu tinha várias coisas guardadas e não sabia por que eu tinha aquilo guardado, mas eu sabia que aquilo um dia eu ia usar e ele tinha um significado para mim. Um significado intrínseco, mas eu não conseguia identificar esse significado. Esse é o caminho de muitos artistas, né, que fazem o trabalho, mas não sabem por que fazem. Não têm a consciência ainda do que está dentro de si. Mas essa consciência ela só vem à tona quando a gente começa a trabalhar cada vez mais naquilo que a gente quer trabalhar. E quando a gente coloca cada vez mais para fora o que está dentro de nós. Enquanto estiver dentro, a gente nunca vai ter a consciência e vai tentando, né? Como num trabalho assim de acerto e erro. E aí esses ninhos, essa caixa, ela foi feita aqui em 2018. E aí eu tenho os ninhos dispostos aqui.
Isso aqui não são ovos, são conchas, né? Conchas de moluscos, né? De uma série de conchas que eu tenho também guardados. Folhas secas, aqui tem algumas peles, né? De serpente, de lagarto também. Essas peles assim que os meus alunos lá da escola me trazem, né? Porque professor de ciência e biologia, os alunos tudo vem, trazem qualquer coisa, né? E a gente acaba tendo uma quantidade enorme de coisas no laboratório, né? E aí eu dei o nome de Caixa das Memórias Abandonadas porque tudo está relacionado nessa caixa aí com a casa, com o abrigo, com o afeto, com as memórias de infância, né? Desde daquela casa, né? Daquele ninho que a gente abandona, né? Para ganhar o mundo. E muitas vezes as nossas casas, né? Seria bom se a gente tivesse uma conchinha e saísse, né? Do mundo com a nossa conchinha, só que a gente tem que achar as nossas conchas cada vez, né? A gente sempre tem que achar uma casa nova para chamar de nossa, né? Então, principalmente quem está se mudando, né? Então, isso está sempre acontecendo, né? E aí, por isso que eu dei esse nome, né? Das memórias abandonadas, né? Porque são memórias que a gente vai deixando, né? Pela vida. Essa aqui, ela é Caixa das Memórias Póstumas, porque ela é uma caixa que aqui é um ninho também. Eu não sei se vocês vão enxergar, porque essa imagem aqui está muito pequena, né? Mas aqui no fundo, onde vocês veem esses pontos espetados, na verdade são moscas. Então, a história por trás é muito interessante. Eu estava na casa de uns amigos meus, lá em Floripa, no verão, né? Em dezembro, janeiro, e aí eles sabem, né, que eu todo mundo sabe que eu acabo juntando ninho, essas coisas, né? Então, as pessoas me trazem e aí eles olha aqui o que a gente achou, eu disse, que legal. Aí eu peguei, então, para trazer o ninho já estava abandonado, né? Então eu peguei o ninho, coloquei dentro de um pote fechado, para nada entrar nem sair, né? Enfim. E aí, ao longo dos dias, as moscas começaram a bater ali naquele pote, né, que estavam dentro. Porque o que acontece, né? Esses ninhos, muitas moscas colocam as berne, né, nos filhotes. Eles se alimentam, né? As moscas se alimentam, depois ficam as ninfas, saem os filhotes, né, dali do ninho, né? Tem uma quantidade que é considerada normal, né, em cada ninho, né, desses bernes. E aí eles vão empupar e vão ficar ali no ninho. E aí, depois de algum tempo, as moscas eclodem, né? Saem da pupa, né? E saem moscas adultas. Desta vez, elas não saíram, porque elas ficaram presas dentro dessa caixa e eu mantive ali, né? E aí eu marquei todas elas aqui, né? Coloquei nesse espaço, né? E ainda tem também aqui mais uma concha aqui dentro e umas exúvias, né? Que são aquelas cascas das cigarras, né? Que ficam presas nas árvores. Também, eu digo memórias póstumas, porque estão relacionadas com esse trabalho, né? De deixar, né? De ficar para deixar para trás. E aí, esse aqui são as interconexões da memória, né? Eu tenho uma série aqui, né? Onde eu fui fazendo esse diálogo, né? Com os elementos que estão aqui dentro, né? Eu não vou falar sobre cada um, senão vai ficar muito demorado. Mas essas interconexões aqui, elas são consideradas também como livros de artista, né? Porque elas fazem um diálogo entre os elementos que estão ali dentro. Então, o que essas caixas são para mim? Essas caixas são um diálogo e até uma homenagem para todos aqueles seres que passaram, né? Porque eu uso restos que eu encontro na natureza, né? Cascas, insetos mortos, conchas deixadas, né? Então eu encontro tudo isso e eu faço um diálogo entre aqueles elementos, aqueles animais, né? E as minhas memórias de infância, né? E o que eu também vou me despojando, né? Por isso que eu chamei Memorabilia dos Seres. Aí, durante a pandemia agora, na quarentena, eu produzi esse trabalho, né? Que eu mostro a passagem do tempo, né? Então, eu fiz uma série de fotos, tá? Que são essas aqui, ó.
Então, essas fotos aqui, elas têm uma diferença assim, de mais ou menos 10, 11 dias entre uma e outra, né? Então, eu peguei essas plantas aqui, essas folhas que já estavam meio feinhas aqui, né? Vocês podem ver no que vocês... Aqui, ó, né? Dá pra gente ver aqui, ó, que elas estão meio feinhas, né? E aí, cada uma delas tem uma parte dessa parte seca, né? Como se fosse um trauma, né? Uma dor, uma doença, né? E aí, isso estava bem no início da pandemia, e aí a gente sabia, então, que o vírus estava atacando os pulmões, né? Então, aquilo ali me pareciam os pulmões das vítimas, né? Que alguns estavam com o pulmão bem severamente danificado e outros nem tanto. Então, essa foi a minha visão, a minha interpretação dessas folhas, né? Que eu peguei do meu jardim. E aí eu tirei a foto, 10 dias depois eu encontrei, eu montei a caixa, né, com esses elementos aqui, e aí tirei novamente foto, né? Você já vê que tem um pouco de amarelo. Bom descanso, tchau. 10 dias depois eu tirei mais uma foto, né, e a gente já vê mais amarelo, profundo, né, e mais aqui um pouco de marrom. Mais um tempo, e aqui mais a última, né, que é essa aqui, vocês veem bem que ela tá bem mais marrom, né? E aí essa última, aí é a caixa objeto física, né? Então aqui são as fotos, né, essas anteriores, e essa aqui vira caixa objeto mesmo, né? Que aí ela tem um vidro em cima, e isso aqui fica para sempre, né? Desse jeito. Então, isso aqui é como uma, também memória, né? Também a passagem do tempo, também uma homenagem, né? Uma lembrança, né? Para a gente não esquecer, né? Das pessoas que passaram. E aqui essas 3 sementes secas, aqui 3 frutos secos, eles representam a vida que vem, né? A vida que está por vir. Outro trabalho que eu fiz foi O Humano que Nos Habita, e aí também foi em cima das flores, né? Das flores secas. Tudo começou com esta aqui pequenininha, né? Que quando ela estava seca assim, ela não desabrochou, né? E aquilo ali me lembrou, foi bem na semana que veio a notícia da morte de um bebê. E aí aquilo me comoveu profundamente, né? E essa flor, né? Esse botão que não conseguiu nem abrir, me significou isso, né? E os outros que também estavam secos, né? Não tive sorte com essa roseira. Eu acabei colocando aqui, né? E fotografando. A partir desse meu trabalho, aconteceu um diálogo muito interessante com mais uma artista do coletivo de artistas do qual eu faço parte, que é a Márcia Rosa, e ela começou a pintar em aquarela essas flores, né? Então eu ia postando e ela ia pintando. E aí depois eu fui lá na casa dela e fotografei as aquarelas dela, né? E agora eu vou fazer um vídeo com esse trabalho, esse nosso diálogo, né? Então do material que eu tenho orgânico, depois a minha foto em cima desse material, depois a apropriação dela, né? Da imagem, da interpretação dela em cima das minhas fotos e depois as minhas fotos em cima da aquarela dela, que foi em cima do meu material, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, né? Esse diálogo entre artistas. Aí, um outro trabalho que eu fiz durante a quarentena, esse aqui, Solitude, que, pelo nome, né? Ele está relacionado com esse momento, né? De se isolar porque quer, né? Porque a gente pôde, né? Algumas pessoas não puderam fazer isso, né? Mas aquelas pessoas que escolheram se isolar, ficar em casa, né? Então essa imagem, ela representa tudo isso, né? Então é uma imagem trabalhada em cima de uma técnica, né? Que eu já usei várias vezes, que é a fotografia com luz, né? O light painting, né? Onde eu pego uma lanterna e foco, né? E eu vou pintando com a lanterna, né? Eu ligo, desligo e vou focando lá, ao invés de ficar,
né, com a câmera, né, e eu na frente da lanterna, né, eu fico atrás da câmera. E aí eu fiz isso para justamente mostrar, né? Então aqui o que tem são frutas, né? Algumas que já estão passadas, outras não. Tem vários insetos aqui, né? Vários elementos que eu trabalho, né? Então tem vários significados, né? Eu gosto muito de trabalhar com os signos, né? Os símbolos para passar uma mensagem. Nem sempre eu explico tudo, né? Eu estou contando aqui para vocês, mas nem sempre eu explico, porque eu gosto que as pessoas tenham a interpretação dela, né? Essa aqui, ela tem, eu fiz agora também na quarentena, né? E ela é interessante assim de um aspecto, porque essa camélia aqui eu fotografei há uns 3 anos atrás. E deixei ela assim fotografada, eu não sabia, né? Eu só sabia que eu tinha que fotografar essa camélia e guardei ela seca. E aí ela tá aqui. Vou mostrar para vocês onde ela está. Então, ela tá aqui, ó. Claro que quando a gente olha a peça ao vivo é mais interessante, né? Então ela tá aqui. Aqui tem vários símbolos, eu não vou explicar todos para vocês também, né? Isso a gente pode ser num outro momento, né? Mas o nome Desamor, ele está relacionado com um momento, né, da minha vida, né, que eu passei do último ano para cá, que foi o término do meu casamento, né, depois de 15, quase 16 anos. E aí eu tenho uma flor que simboliza todo esse florescer do amor, né, do casamento. E ela está aqui no meio desse caos, né, e dessas coisas todas secas, né, que representa esse desamor. E aí, para mim, teve foi um processo quase de catarse, né, porque eu fiquei, as coisas acontecem, ó. Eu tenho que fazer tal coisa, eu sabia que eu tinha que fazer, então eu fui lá, comprei a caixa, eu pintei ela daquela cor ali, que é um tom lilás, aí eu lixei. E aí eu não botava as coisas, mas não conseguia finalizar, né? Eu não sabia o que queria. Eu sabia que eu tinha que colocar a flor, até que a coisa um dia aparece, né? Num sonho, assim, a coisa assim, a solução, né? Porque tu fica debruçado em cima daquilo, né? Esse é o processo da criação artística. Tu te debruça e aquilo começa a trabalhar dentro de ti. E para o artista, né? Todo o processo ele é emocional, ele é profundo, ele é dolorido, né? E quando, vocês não vão acreditar, né? Mas, assim, ele tem um vidro aí em cima, né? Então eu fui trabalhando, e as dores, né? E a raiva e tudo, as frustrações, né? Tudo que vem, né? Quando a gente está num processo desse. E aí quando eu coloquei o vidro em cima, e aí eu fecho, né? Inclusive esse vidro, ele é um pouquinho menor do que o tamanho certo da caixa, mas eu não me importei. Eu queria fechar, eu queria sepultar, sabe? Eu queria colocar aquilo, o final. E aí quando eu fechei, né, e selei, tá? Foi uma coisa assim, deu um alívio imenso para mim nesse trabalho, né? E aí quando as pessoas olham, ele é um trabalho bacana, trabalho bonito até, mas ele tem tudo isso, sabe? Ele tem toda essa dor, todo esse trabalho, toda essa questão interna muito forte. E aí esse trabalho aqui que eu chamei de resistência ou existência, né? Foi uma brincadeira, né? Em cima das flores que eu tinha aqui, né? E que elas estavam assim morrendo, né? Então eu gosto, né? Eu já viram, eu gosto da coisa assim que está nesse processo da vida, da morte, né? Para mim é uma coisa, a morte e vida são coisas é o mesmo, são lados diferentes da mesma moeda e tá tranquilo, né? Como com essa minha formação em biologia, eu acho que eu lidei com isso sempre, a vida inteira, então não é uma coisa complicada. E aí eu gosto de trazer isso o tempo inteiro, né? E aí ela tem vários significados, né? De existência, de resistir, né? Então essa flor aqui de resiste, né? Até que ela deixa de existir, mas ela resiste porque ela fica depois
numa cebola, né? Ela fica lá naquele que a gente pode depois plantar e ter de novo a planta, né? Então, ela tem vários significados. Esse quadro aqui foi um dos quadros que eu fiz em 2018, né? Eu dei o nome dali 2020, mas ele é de 2018 e ele tem eu mostrei ele num festival de fotografia que teve aqui, aquele Internacional de Fotografia de Porto Alegre, Festa Foto Poa, né? E aí eu tive uma boa impressão, né? Uma boa análise em cima do trabalho, né? Que eu deveria seguir por aqui, né? Por esse caminho. Bom, eu acabei seguindo por diversos outros caminhos, necessariamente nesse de fazendo frases, né? Com o material que eu tenho, né? E aqui está, então, aquele que eu mencionei para vocês, né, de 2015, que esse trabalho Infinitas Formas de Grande Beleza, onde eu fotografei a coleção, né, da Fundação Zoobotânica, né, e aí eu trabalhei assim com sombras, né, eu fiz um trabalho que era uma homenagem aos grandes ilustradores do século XIX, então eu fiz um trabalho de pesquisa desses caras. E aí eu queria fazer uma fotografia que ela tivesse uma nitidez, né, e um traço, quase como se fosse uma pintura ou um desenho. Mas eu não queria que fosse uma pintura ou desenho, queria ainda fosse fotografia. E aí, então eu acrescentei a sombra, né, para dar essa ideia assim de volume, né? E aí depois eu fiz também um álbum, né, tipo um livro é um livro objeto, né, porque eu tenho todos esses elementos aqui dentro desse livro, né, e mais alguns outros, né, que eu fui fazendo. A gente chama de livro objeto porque ele é tiragem única, né? Quando a gente faz um livro de artista, geralmente a gente faz com uma tiragem determinada. E aqui estão todos eles, né? Eu tirei mais de 50 exemplares, fotos de mais de 50 exemplares, e aqui eu tenho uma seleção de 20, né, que eu fiz para esse trabalho. Eu tenho uma série que ela é de 2008, que é uma série que eu fiz de fotógrafo, de zoológicos, e essa série eu passei muitos anos sem saber o que fazer com ela. Aí aqui cabe um parênteses, né? Essa é uma coisa que eu sempre falei lá para os meus alunos, que para você ter um projeto autoral, é importante você saber o tema, para que é, onde vai colocar esse projeto, para que mídia que ele é feito esse projeto, né? Se ele é por uma fotografia. Hoje a gente tem tantas possibilidades, né? A gente pode imprimir no vidro, a gente pode imprimir esses metacrilato, a gente pode imprimir no papel fotográfico, no papel algodão, numa tela, né? Então, para que mídia que é o teu trabalho? Mas eu não fiz isso. Em 2008 eu não tinha essa clareza, né, dessas coisas como eu tenho hoje. E aí eu simplesmente fui no zoológico, né? Aliás, eu visitei vários zoológicos no mundo todo e eu queria mostrar as grades. Para mim, o importante era as grades. Eu não queria fazer aquela foto de animal, né? Onde a gente bota um zoom e tira a foto dele. Eu queria era mostrar a grade. E aí eu fiz uma série, eu tenho vários, né? No meu site, inclusive, que mostram a grade. Mas, como eu tinha comentado com vocês, eu não sabia ainda para que eu tinha feito esse trabalho. E aí, quando eu olhei para esses animais aqui, eu disse assim, é sobre o olhar. É óbvio que é sobre o olhar. E que olhar é esse? É o olhar daquele animal que olha de soslaio, que dá uma olhada rápida, fugidia, como esse aqui, e depois para de olhar, ele olha para o outro lado, ele não olha mais, porque a vida dele é tão miserável que nada mais importa na atenção dele. Então era isso que eu queria mostrar, né? E aí eu fiz essa série aqui sobre o olhar, que está inclusive na exposição virtual que a gente fez e que vai até o final desse mês, né? Eu e o meu coletivo.
E aí, outras dessa série, né, que eu fiz é os enclausurados, né, que é justamente isso, né? É mostrar a grade, né, e como é que é viver nesse lugar. Então, esse aqui é uma coisa mais simples, né? E esse aqui no meio que vocês estão vendo, na verdade, é um espelho, né? Como é digital, a gente não consegue, né, gente? Eu até pensei em botar minha carinha ali, mas na verdade não é o meu espelho, né? É o espelho de todo mundo, né? Então a ideia é quando isso estiver em exposição, a pessoa vai lá e quando olha ela se enxerga. E aí a gente pode se questionar, né? Todos os enclausuramentos, todas as prisões que a gente vive, né? E agora, inclusive em termos de pandemia, isso também, né, mais do que nunca acabou acontecendo, né? Bom, isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar para vocês, mas antes deixa eu vir para cá. Aí, bom, perguntas? Tá muito chato, gente. Me falem aí, senão eu mudo aqui o jeito, né? Não, por mim tá ok, tá ótimo. Segue aí. Tá muito bom, Clayton. Muito Então Segue bem. em tá. frente. Bom, então, o que é importante comentar aqui com vocês? E aí eu quero voltar neste trabalho aqui, que esse trabalho, eu fui lá, né? Então, vou botar aqui nessa imagem, tá melhor. Eu fui lá na Fundação Zoobotânica e aí eu fiz esse trabalho como purgar uma dor. Então, eu fui purgar uma dor para fazer esse trabalho. Eu passei num concurso na Fundação Zoobotânica em 2014 e era para uma vaga lá que precisava de um profissional para trabalhar com conservação, que era justamente a área que eu trabalhava dentro da biologia, né? Então, para quem não sabe, né, eu tenho formação em biologia, e aí eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, e aí eu fiz esse concurso, passei, e aí eu seria chamado, seria o próximo a ser chamado. E a fundação, e aí naquele ano, 2015, entrou um novo governo, né? E aí pararam, né, de chamar. Então, o concurso foi no ano anterior. E aí eu seria o próximo a ser chamado, mas ia passar o ano, né? Ia virar o ano. Aí virou o ano, eu não fui chamado. E aí eu disse pra galera lá no início do ano, quando eu comecei o projeto, olha, gente, se vocês não se ligarem, esse gringo vai extinguir a fundação. Eles não acreditaram. Não vai nada. E aí eu pensei assim, bom, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu quero mostrar para as pessoas as belezas que tem dentro das coleções científicas, né? Que só os fotógrafos, os biólogos têm acesso, né? Então mostrar o quanto isso é interessante, quanto isso é importante. E aí, então eu entrei nas coleções e comecei a fotografar, né? Várias coleções, né? Muitos curadores não me deram acesso, fugiam de mim. Eu tinha eu tinha tudo certinho, o projeto, tudo aprovado pela direção, né? Tava tudo certo. Tive até apoio, né, para imprimir essas obras aí, consegui patrocínio, né? Foi uma coisa muito legal que aconteceu naquele momento. Mas ao mesmo tempo eu disse para vocês, né, que eu fui para purgar uma dor, né? Então, enquanto eu estava lá fazendo essas fotos, me doía horrores. Vocês não têm noção. Eu me chicoteava cada vez que eu ia lá. Eu ia uma vez por semana, porque eu não aguentava ir mais do que uma vez por semana. Porque eu estava indo num lugar que supostamente era para eu estar lá trabalhando também, por amor à profissão, né? Por amor absurdo aos animais, e eu não ia mais ter essa chance de estar lá, eu já sabia, e prevendo ainda que tudo aquilo poderia desmoronar de alguma forma, né? Quando veio a notícia isso foi até o final do ano, né? Daquele ano, quando veio a notícia de, olha, vamos extinguir a Fundação Zoobotânica, foi um ano inteiro de lutas, né? Eu doei, né? Então foram 20 obras no tamanho 60 por 90, mais o Passepartout, mais a moldura, né? Eu doei tudo isso pro Jardim Botânico, todo esse material, para eles usarem, né? Um material assim de excelente qualidade, né? Para eles usarem tudo isso. E aí, uma das pessoas que cuida lá do
da parte de educação ambiental e do museu, né? Ela me chamou assim, olha, Clayton, tu vem aqui e leva tudo, porque vai estar muito melhor contigo, porque as pessoas estão vindo aqui que a gente não conhece e eles estão levando coisas que a gente não sabe para onde é que vão essas coisas, né? Ela falou aquilo chorando, né? Porque foi um momento de muita dor, né? Porque quem trabalha, né? Quem cuida de patrimônio, né? Aquilo é também de uma certa forma é da pessoa também, né? Porque é de todo mundo, né? E a pessoa leva muito a sério aquilo. Então, eu tive que ir lá um dia na fundação e levei todos os quadros, né? Eles estão comigo, porque estariam melhor comigo do que, né? Sabe-se lá aonde, né? Para onde eles iriam. Enfim. E aí, esse momento aí, 2015, representa um marco, né? Porque daí chega 2020, eu olho para trás, né? Eu tenho que fazer, eu comentei com vocês que eu participei de alguns editais, né? De arte. E aí, num desses editais, eu tinha que escrever sobre cada trabalho. E quando eu parei para sentar para escrever, foi uma semana. Eu meio que trabalho em cima sob pressão, sabe? Então, fazia uma semana que eu tinha para mandar o trabalho, está hoje que eu vou fazer isso, eu me sentei para escrever. Porque quando eu produzo a coisa, porque eu vou fundo, né? Eu tenho que fazer hoje, eu mergulho. E aí, quando eu mergulhei em mim mesmo, eu me dei conta que eu tinha feito um doutorado em artes visuais. Por que isso? Porque em 2016 eu até fui procurar o Eduardo Vieira da Cunha para ser o meu orientador num outro doutorado lá em artes visuais. E aí, no ano seguinte, não abriu para doutorado, né? E aí eu já estava fazendo outras coisas, acabei deixando de lado. E aí, quando eu escrevi, eu me dei conta que tudo aquilo que eu tinha feito, a gente ia trabalhar em cima dessas peças, houve todo um trabalho que veio depois, né? Houve um desmembramento desse trabalho, houve uma evolução do trabalho e houve uma poética escrita, pensada, analisada em cima de referências. E aí eu vi, meu Deus, eu fiz, e eu já passei por isso, né, por fazer um outro doutorado, eu fiz um doutorado em artes visuais, está aqui. Só não está publicado, não está numa coisa assim como, né, como em geral se faz, né, e nem precisa, né, porque também não quero mais fazer outro doutorado, é muita loucura da minha cabeça. E aí eu olho para trás e vejo, tá, então eu tenho esse trabalho, eu tenho essa poética, né, que ela envolve todos esses elementos. E aí era o que eu queria dizer para vocês quando eu disse lá no início que eu nem vejo mais tanto como fotógrafo, né? Eu fui fazendo uma passagem, né? Em 2015 eu me dei conta com essas fotos que eu estava ainda muito biólogo, muito cientista, né? Tá tudo aqui escrito com nome científico, tá tudo bonitinho. A cor é aquela cor, sabe? E aí eu me dei conta que para eu ser um artista eu tinha que deixar de lado o cientista, né? Porque o cientista estava sufocando o artista. Então eu tinha que literalmente deixar o artista fluir, né, e tomar conta. E fazer as coisas que talvez um cientista achasse loucura fazer, mas deixar fazer. E assim foi, e tudo isso foi acontecendo depois, né? E aí hoje, né, em 2020, eu me dou conta que eu não preciso ficar preso a uma única mídia, não preciso ficar preso à fotografia. A fotografia é uma das minhas formas de expressão, né? Eu uso bastante a fotografia para me expressar, para mostrar o que eu penso, né? Para mostrar a minha ideia. Nos últimos anos eu fui atrás, né? Desenvolvi o meu desenho, desenvolvi pintura, óleo, aquarela. E aí até melhorou muito o meu olhar enquanto fotógrafo, né? Eu até recomendo as pessoas para fazerem isso, né? Sempre fazendo outras artes, né? A gente melhora muito o nosso olhar como fotógrafo. Mas eu não senti necessidade de expressar ainda com desenhos, né? Porque eu também desenho com a luz, né? Eu também desenho muitas vezes com o meu trabalho.
mas eu sinto muitas vezes necessidade de expressar de outras formas, de uma certa materialidade que estão nessas caixas, né, nesses objetos, né, que eu utilizo com os materiais. Tá? E, bom, perguntas até agora? Tranquilo, vamos te ouvindo. Tá. É um Bom, exercício grande para a gente escrever, né? É uma muito. questão do nosso próprio processo quando vai para a escrita. Mas bem, toca, depois a gente conversa. Exato. E aí esse processo da escrita, ele tá sintetizado, tudo eu tive que escrever, né? Por que que eu faço tal coisa? E aí vem lá uma coisinha que talvez eu não consegui passar para os meus alunos nas turmas da fotografia autoral anteriores, porque eu entendia o que era o artist statement, mas eu talvez não conseguisse, talvez não tenha conseguido passar profundamente, ou seja, a partir da minha experiência visceral, porque eu já tinha escrito meu artist statement várias vezes, e eu achava que aquilo era, eu achava que aquilo era um artist statement. E aí quando eu leio hoje isso aqui, aí eu vejo, puta que pariu, gente, olha só. Eu estava enganado, né? Foi um processo, né? Um crescimento, e a coisa é assim mesmo, né? Só que tu não pode te levar muito a sério, né? Tá, eu fiz isso, tudo bem. Isso vai mudar, isso vai evoluir, isso vai melhorar. Então, eu agora faço. Daqui a um tempo, provavelmente, isso vai mudar, vai evoluir, vai melhorar. Só que ele está muito mais profundo, né? Então, eu percebo que tudo que eu fiz para trás tinha um porquê. E aí, se vocês, agora que viram todo o trabalho, vocês percebem agora aquilo que hoje é muito claro. É muito claro porque eu guardava ninhos. É muito claro porque eu era meio acumulador de coisas, né, que tinham na natureza, né? A minha poética toda, ela passa por esse trabalho com relação à memória, né? As perdas, né? Então, eu tive muitas perdas de pessoas queridas na minha vida. E aí, esses tempos eu estava fazendo uma conta, foi muita gente, né? Foi muita gente de pais, irmãos, primos, tios, avós, né? Muita gente já foi. E aí, talvez por isso eu meio que naturalizei para mim a morte, né? Ela foi se naturalizando dentro do meu ser. E aí, isso tá, como faz parte da minha vida, é óbvio que tá no meu trabalho. E essa questão da passagem do tempo, né? Eu gosto de mostrar isso, porque tudo passa, tudo passa. Essa pandemia vai passar, as dores passam, as alegrias passam, a juventude passa, tudo passa. Só que eu gosto de mostrar isso, né? Fluentemente no meu trabalho, porque no momento que eu estou fazendo alguma coisa, né, especialmente quando eu estou fazendo as caixas, né, e esses objetos, eu também estou lidando com essas dores internas, eu estou purgando elas, eu estou trabalhando com elas. Eu gosto muito de falar, assim, tem vários artistas, né, e várias linhas dentro da arte que avaliam se a arte tem ou não tem função. Algumas pessoas acreditam que não tem, né? Eu tenho amigos que pensam assim, a arte não tem função nenhuma. A arte está ali, é a arte, ponto. Não tem função. Outros acreditam que tem, né? Então tem uma galera grande aí que trabalha com arte terapia que acredita que tem uma função. Eu sou dos que acredito que tem uma função. E por acreditar nisso, eu tenho as minhas referências, né? Que embasam o meu trabalho. E é assim, né, gente? A gente sempre vai atrás das referências que embasam, né? Tu pode até ter o contraditório, mas tu procura sempre mostrar aquilo que embasa o teu trabalho, né? Então eu tenho essas referências. E aí eu costumo dar dentro de uma das aulas, né, para que serve a arte, eu falo bastante sobre esse material. E agora a minha ideia é transformar isso em drops no Instagram, né, com alguns conteúdos lá que eu tenho postado, né? Eu quero postar mais sobre exatamente isso, né? Para que serve a arte? A minha ideia é mostrar para as pessoas, né,
o que que elas podem fazer, né, sendo mais criativas, né, e, e como elas podem usar a arte para, eu acho que esse é um bom termo, né, lidar com as suas emoções, lidar com as suas dores, purgar, né, purgar elas. Tem muita gente, claro, que entra profundamente nisso, né, e até se deprime, né. Teve momentos, assim, durante a pandemia, que é claro que eu fiquei também, né. E isso faz parte, né. A tristeza que nos acomete, né, essa dor, ela é generalizada, né, porque a gente está vivendo um momento de dor mundial, né. Então, no momento que a gente entende isso, tu consegue passar por isso, né? Tu consegue passar porque é aquilo que eu disse, né? Tudo passa, né? A gente consegue passar pelas coisas e algo fica, algo, um ensinamento, um conhecimento mais aprofundado, algo fica dentro de nós. Então, este trabalhar consigo com as suas dores, né? É um processo que para mim foi libertador e continua sendo, né? E cada vez mais, né, eu tenho procurado mostrar isso nos meus trabalhos e quero mostrar mais ainda, inclusive nos conteúdos que eu tenho postado, né, nas redes, né, além de mostrar apenas o trabalho direto, né, mas também mostrar essa parte que a arte faz com a gente, né, os criadores, né, quem é criativo e quando se joga profundamente num trabalho. E por se jogar profundamente, né, eu faço parte de um coletivo, né, chama-se Coletivo de Artistas Estúdio Jardim, então quem quiser participar, né, nós temos um espaço que fica na Avenida Nova York, então nesse espaço a gente tem uma parte que é de gravura, agora com a pandemia tudo meio que parou, né? Mas a gente quer retomar também, tem um laboratório de fotografia para fazer esses trabalhos de processos antigos em fotografia, né? Então, tem uma colega, a Lilian Goldani, que gosta de trabalhar com esses processos antigos, especialmente cianotipia, nas gravuras dela. Eu gosto de trabalhar com marrom de Van Dyke. Tudo como formas de dar, né, um tempero a mais no nosso trabalho fotográfico, né, na forma da gente apresentar um determinado trabalho, enfim. E aí tem outros colegas também, né, e a gente montou uma exposição virtual. Então, a gente alugou um espaço virtual, que é uma galeria em 3D, né? E aí estão os trabalhos lá. Então, a gente botou Desengavetar o nome, né? Então, talvez muitos de vocês já tenham visitado. E o nome é Desengavetar, porque a gente tirou da gaveta, né? E aí eu justamente tirei da gaveta aqueles macaquinhos, né? Com aquele olhar, que é um dos trabalhos mais antigos que eu tenho, né? De 2008, né? E eu botei um outro de 2007 lá, que são justamente os trabalhos mais antigos, né? Que estavam na gaveta mesmo, que eu nem tinha olhado. E quando eu olho, eu me dou conta que tava ali, né? Tava tudo ali desde sempre, né? Então, cada um de vocês tem as respostas para aquilo que estão procurando, olhando para o seu trabalho, né? Dando uma olhada para os trabalhos anteriores, porque aquilo que interessa a cada um, por que fotografa determinado tema, né? Por que gosta de tal assunto, isso está relacionado com quem vocês são, né? Com quem cada um é, como a pessoa se expressa, né? E o que ela tem para dizer ao mundo. Né? Essa é a questão, né? Esse é o principal, né? Cada um de nós tem algo para dizer ao mundo. Então, quando a gente tem uma clareza, a gente consegue mostrar isso. Então, acho que a dificuldade da gente escrever está muito por aí, né? Porque é muito a gente, cada um dos trabalhos. A gente passou agora, sexta-feira, teve uma análise de fotos para mandar para um concurso em Ribeirão Preto. E é muito interessante que a gente vê que cada um tem a sua linguagem, por mais técnica que seja a fotografia, cada um tem a sua assinatura. A gente já começa a reconhecer, essa foto eu sei que é do William, essa foto eu sei que é da Vivi, essa foto eu sei que é do Guto, porque é a gente que está ali, né? Então, a questão da escrita e a dificuldade dela passa, para mim, por aí, assim, né? Exatamente. Eu estou lendo um livro que chama-se O Caminho do Artista, né? E não sei se vocês já leram esse livro, eu super recomendo. Eu não vou me lembrar o nome da
da autora, mas, Anne, depois tu me lembra, eu posso te passar a referência e aí vocês comprem, tá? Comprem. É isso. Simplesmente comprem, que o livro é muito bom. E o que ele diz? Basicamente, o que ela fala, né? Ela trabalhou com criativos ao redor do mundo, né? Fotógrafos, pintores, escritores, né? E gente que trabalhava com cinema, enfim. E que estavam lá com bloqueio criativo ou não se achavam artistas, né? Ela chama os artistas sombra, aqueles que nunca investem na sua carreira, né? No seu trabalho de arte. E aí, sobre esses artistas sombra, é uma coisa importante falar aqui, porque todos nós, de alguma forma, já fomos um artista sombra, né? Eu me vejo, assim, em algum momento, é aquele momento assim, ó. Eu gostaria tanto de trabalhar, de viver de arte. Mas o meu trabalho não é tão bom. Eu gostaria tanto de fazer tal coisa. Não, mas o meu não sei o que não é. A pessoa, nós somos os nossos piores juízes, né? E a gente realmente tem uma autocrítica muito grande, né? E ferina, eu diria assim. Então, o que a gente tem que fazer é relaxar, né? Primeira coisa, relaxar, para com essa autocrítica, né? E como é que tu vai trabalhar com esse teu eu, né? E produzir mais, né? E ser mais criativo. Então, uma das técnicas que ela sugere duas coisas, né? E aí ela vai desenvolvendo, né? Depois, em cada capítulo, ela tem tarefas, né? Que ela dá para as pessoas. Mas, assim, duas coisas ela faz, né? E que eu acho muito boas, né? E que eu já fiz intuitivamente. Uma é escrever, né? Tu acorda de manhã, muitas vezes quando a gente acorda de manhã, a gente acorda cheio de ideias, algumas apavorantes, outras boas, né? Dependendo de como dormiu a noite. Então, às vezes, a gente acorda no outro dia, né? E aí tem o diabinho, o anjinho, né? Aquela figura que as pessoas gostam de, né? Nos desenhos animados. Às vezes o diabinho tá maior, né? Às vezes ele tá lá falando mais coisinhas ruins para ti. E se tu não tiver num bom humor naquele dia, tu ouve, né? E aquilo pode te atrapalhar. Então, o que ela sugere? Primeira coisa, né? Senta e escreve. Escreve. Aleatoriamente, não importa, né? O diabinho disse lá, eu não valho. Não sou valoroso. Aí escreve, não sou valoroso. E aí, quando você escreve uma coisa, ela para de ficar martelando na tua cabeça. Tá? E ela para de ficar te incomodando. Né? É como se tu desse uma finalização. Né? É que nem isso em terapia, né? Quem já fez terapia. Quando tu traz à tona aquilo que te incomoda, ele para de te incomodar, né? Porque muitas vezes até tu mesmo, né? Em geral é assim que acontece a terapia, né? Tu mesmo encontra a resposta, né, daquele problema que estava te incomodando. Então, é a mesma coisa. Tu escreve, aí, eu não tenho valor, eu não consigo vender a arte, ninguém gosta de mim, o meu trabalho ninguém gosta, ninguém compra. Todas as coisas que o artista, em geral, diz para si mesmo. Então, tu vai lá e escreve tudo isso. 2, 3 páginas e deixa. Faz isso todos os dias. Ela conta que ela fez isso, né? E quando ela viu, ela tinha um roteiro. Ela escrevia roteiros, né? Quando ela viu, ela tinha um roteiro ali que já tinha um personagem que estava falando sobre a sua vida, né? E isso é uma coisa impressionante, né? Impressionante. O que vai acontecendo, né? É um processo de autoconhecimento, né? Maravilhoso. E a outra técnica que ela sugere, né, é aquela que eu fiz o ano passado todo, né, que é participar mais, né, ir no museu, né, ter um dia de artista, né, um dia com a tua criança artista, né, aquela criança que quer brincar, né, que quer se divertir com arte, né, então, ou com outras coisas, né, então, tá muito afim de ir lá passear na orla. Eu não passei nenhuma vez na orla nessa pandemia, viu, gente? Então, passear na orla, né? Quando dava para passear na orla, né? Então, vai lá, tira 50 trilhões de fotos do pôr do sol, não importa. Não importa, né? Todo mundo já tira foto do pôr do sol, não importa, é o teu pôr do sol. Vai lá, tira foto do pôr do sol, fica no teu celular. E aí escolhe uma, se quiser para postar, né? Só uma, né? Só uma para postar nas redes sociais. E aí, a pessoa
pode se divertir, é isso que eu quero dizer, né? Alimentar a sua criança interior é se divertir de alguma forma, né? Nutrir-se. E isso te dá ideias, né? Isso melhora o teu processo criativo, né? Isso faz com que tu melhore como artista, né? Porque tu tá te alimentando, tu tá te nutrindo com coisas que fazem bem, né? Visitar uma exposição, visitar um vernissage, ver os amigos do vernissage. Às vezes a gente vê pessoas só no vernissage, né? Isso é muito legal, né? Tem só ver lá, né? Mesmo que seja passar 10 minutos no final, ela tá fechando e dar oi, Guto, ó, eu só vim aqui para te dar uma oi, que eu tô indo vim só no final, né? E depois Então volta. Mostrar, né, o apreço, né, pelo artista que está lá expondo, né? Mostrar o que tu te importa. E também a gente se inspira, né, com o trabalho das pessoas, né? Isso é muito legal. E essa é uma forma da gente nutrir o nosso artista interior, né? A nossa criança artista. A outra coisa, né, que eu fiz, além disso que ela falou, foi decidir, tomar a decisão, né? Hoje eu estava ouvindo um cara desses de empreendedorismo, né? Tem esses caras assim que ganham milhões, né? E às vezes tu tem até medo, ouve eles falando até medo, né? Porque os caras assim parece que tem fogo nos olhos, né? Eles falam assim, mas ele disse uma coisa que era muito certa. O cara disse assim, ó, qualquer empreendimento que tu vá fazer para dar certo, a coisa que tu tem que fazer é tomar a decisão. Depois que tu toma a decisão, nada mais importa, porque tu já decidiu que é aquilo, né? E eu me dei conta disso, que eu nunca conseguia tomar decisões, né? Porque eu gostava de tantas coisas e não tomava decisão e fazia tudo, ia fazendo, né? Ia fazendo tudo ao mesmo tempo. E a vida ia assim, ia levando as coisas, né? E agora não, agora tomei uma decisão, né? Não, eu quero ser artista, viver de arte, então eu vou fazer isso. Dá trabalho? Dá. Gente, vocês não têm noção. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque viver de arte é muito mais do que produzir, né? A produção, ela é uma parte do trabalho, mas significa tu fazer coisas que tu não gosta muito, né? Por exemplo, eu tô com 52. Essa galera que tem 30 anos, eles nasceram dentro de um celular, né? Eles nasceram ali, ó, pum, né? Essas galera que tem 20 e poucos, pior ainda, né? Eles nasceram por Bluetooth. Então, eles estão lá, postam nas redes sociais, sem, né? Estão super de boas, né? Estão lá postando todo dia, fazem stories, não sei mais o que, estão lá. Mas aí tu tem que pensar, né? Bom, o que eu quero, né? Eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto muito. Eu vou ter que fazer coisas que fazem parte do trabalho hoje. Hoje, o artista... Porque eu me dou conta que, pô, eu conseguia vender a minha arte antes, mas presencial, mas agora é outro papo, é internet. Então, tu tem que fazer, tu tem que dançar conforme a música, se tu quer realmente fazer aquilo, né? Porque toda tomada de decisão, ela envolve a gente abrir mão de uma série de coisas, né? E não é fácil, né? Então, tome a decisão e aí o resto todo vai acontecer a partir daí. Bom, já falei, né, gente? Falei um montão. Eu não sei se meu microfone está aberto, estava fechado. Consegue me ouvir? Está aberto. Está aberto? Oi, Josi! Olha lá, querida! Saudade! Eu queria te perguntar uma coisa. Sempre existem umas indagações das pessoas quando vão em exposições ou quando vêm em trabalhos assim, que é a relação da beleza, da parte técnica e do que é real ou irreal, né? As pessoas têm muito essa coisa. Além daquela coisa do lugar também. Você fez um trabalho, vamos supor, uma foto de uma janela, trabalhou a iluminação, tudo, as cores daquilo ali, e fez uma foto. Chega alguém lá e tu dá um nome para aquela imagem, um nome X lá. Liberdade, vamos supor, né? Chega alguém e vê lá o título, Liberdade. Aquela janela pode ser em qualquer lugar, mas chega alguém e quer saber aonde que é essa janela? Aonde que foi tirada essa foto? Qual a técnica que você usou? Qual o papel que você usou? Né? Vem uma e diz assim, eu achei muito bonita a foto. Só passou a questão da beleza. Então, esses conceitos, como é que eles no teu trabalho, beleza, técnica, se é real ou irreal, né? A cor desse inseto
eu acho que não é real, porque ele deveria ser um pouco mais esverdeado, ele deveria ser um pouco mais azulado, um azul petróleo, sei lá, né? Esses conceitos, tu acha, qual que é a carga de importância desses conceitos num trabalho voltado para a arte, tu acha? Bom, eu poderia começar te dizendo, né, que se a gente for analisar qualquer coisa, e a gente vai ter vários conceitos para o que é real e o que não é, assim como o que é natural e o que é artificial. E até porque o que é real para nós, a partir da quantidade de cones e bastonetes que nós temos na nossa retina, não é real para outro, e, inclusive para as mulheres, né? As mulheres têm mais, então elas enxergam nuances de cores que os homens não enxergam. Então o que é real para as mulheres, para os homens não é. Então aquela velha história assim, o cara não enxerga tal coisa, é real, porque ele não enxerga mesmo, ele tem menos células especializadas para fazer a interpretação correta da luz incidente. Sim. Então, mas eu não vou por esse caminho, porque isso para mim não importa, né? Quando alguém fala isso tem que ver para a pessoa que importa, né? Para algumas pessoas isso importa. Por exemplo, tem um fotógrafo que eu sigo, né? E eu comprei até um curso dele, que é o Melo Bastos, e para ele nitidez é tudo. Ele fotografa com uma máquina lá muito boa, tal, aí ele imprime com quadros gigantes, né, quando ele vende o trabalho dele. E aí ele faz os vídeos mostrando a nitidão, parece que, olha, é uma coisa impressionante, parece que tu tá vendo a água se mexer, né? E é a tal nitidez. E aí, olha, que coisa interessante isso, né? Então a nitidez para ele está relacionado com a integridade dele. Essa é a minha interpretação, tá? Porque eu percebo, né, que ele é uma pessoa íntegra, ele quer mostrar para as pessoas quem ele é. Então a nitidez é isso, né? Ó, tá muito nítido essa tela. Então tu tá vendo exatamente bem quem eu sou. É isso. Então para ele é importante isso. Para outro fotógrafo é importante a realidade, a sua interpretação da realidade, e aí as cores têm que ser real. Então tem o curso lá do Murilo, do Lotus Fine Art, que é o ninja da cor, né? Para que a cor seja impressa assim, a cor assim perfeita, né? No papel perfeito, tal. Sim. Todas essas coisas para mim não são importantes, porque isso eu já digo de antemão, né? Então eu nunca tive ninguém me perguntando essas coisas, porque na forma como eu me posiciono enquanto artista, isto é irrelevante. Então as pessoas não perguntam, não me questionam essas coisas, porque isso é irrelevante, né, no meu trabalho. Então não importa se a minha foto ela não está plenamente nítida, porque para mim não importa isso, né? O que importa, ela pode até estar fora de foco de repente, porque tudo depende da mensagem que eu quero transmitir com aquele material. Então por isso eu disse lá no início, né, que a fotografia ela é uma das formas que eu uso para me expressar, né? Porque eu uso diversas, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas ela não respondeu exatamente o que eu penso também, sabe? E sempre existe esse questionamento, né? E para mim, na minha cabeça, isso é irrelevante. Eu pensei assim, talvez eu estivesse com um pensamento fora de quem produz a própria arte, mas eu sempre pensei assim, sabe? E uma vez eu trabalhava no TRF, agora eu estou aposentado, né? Mas eu trabalhava no TRF e lá tinha um espaço de artes que a gente podia fazer exposição. E lá eu fiz a minha primeira exposição com curadoria, que eu não tinha o controle do que era escolhido e tal, né? E para mim foi um diferencial nas fotos que eu faço. E eu me lembro que na época eu fiz esse primeiro trabalho, chamava-se O Norte, que eu fiz uma brincadeira com a questão lá em Mato Grosso do Sul, eu sou de Mato Grosso do Sul, usa muito essa expressão, fulano não tem o norte, né? Fulano está procurando o norte. E eu tinha um material bem extenso da região amazônica na época, que eu tinha visitado o Pará, o Amazonas e tal, e eu fiz essa brincadeira, esse trocadilho com o norte, né, como uma referência, né, ou uma meta, e o norte pela região que fica no alto do nosso país, né, e tal. E aí eu coloquei, tinha um material que foi feito por uma pessoa, também não fui eu que escrevi, que escreveu o texto de apresentação, que falava sobre a exposição e tudo, no início, enorme ali na entrada,
e todas as fotos eram nesses estados, né? E vieram umas 3 ou 4 pessoas me perguntar de onde que são aquelas fotos. Eles nem chegaram a ler o material sobre a exposição, né? Então, tu tinha uma imagem de palafitas lá com reflexo, que tem muito no meu trabalho, reflexo e tal, e elas vinham me perguntar onde que era, ou frutas diferentes, situações diferentes, né? E isso aí sempre ficou na minha cabeça assim como irrelevante, sabe? Eu acho que é mais interessante. Uma porta pode ser em qualquer lugar. O que importa, para mim, na minha cabeça, não é isso, né? Por isso que eu te perguntei. Desculpa até ter falando muito sobre isso, mas eu acho que é muito legal ouvir essa tua resposta e ver de alguém que trabalha diretamente com arte como é que funciona isso. Porque eu acho que tem tantas outras coisas, né, que tu pode passar, e não só essa referência, essa janela lá em São José dos Ausentes, ou é lá em Paris, sabe? Ou ela tem mais valor porque ela é em Paris, e se ela fosse em Viamão, né? Tem uma foto que eu tirei, que ela até ganhou um concurso na época, e as pessoas me perguntavam, a foto eu tirei em Alvorada, né, na época, e alguém diz, mas tu viaja pro mundo inteiro, não sei o que, e tu ganha o prêmio com uma foto de Alvorada, por que não, né? Então, eu acho que isso é meio que irrelevante, dependendo do contexto que tu apresenta o teu trabalho, né? Tu falaste também, eu posso abusar um pouquinho de você e te fazer uma outra pergunta, a questão de influência, né? A gente vê que o teu trabalho é muito particular, né? E tu falaste de alguns livros que tu leu e tal. Tu acha que as influências, porque tem pessoa que confunde influência como fazer uma coisa parecida com outra pessoa, né? Isso na minha cabeça não funciona também assim, né? Eu acho que tu busca um pouco de cada coisa, mas faz a tua forma, né? De fotografar, sei lá, de trabalho, né? Como é que essas influências tiveram importância no teu trabalho? Pessoas por quem você passou, coisas que você leu, como é que tu lida com essas influências no teu trabalho? Bom, eu de uma certa forma, eu até não chamo, não dou o nome de influência, né? Eu uso o nome referência, Sim. Porque eu uso muitas referências, né? Então, todas essas referências, elas são importantes na construção do meu trabalho. Então, por exemplo, quando eu fiz aquele trabalho lá de 2015, a principal referência que eu usei foi o Ernest Haeckel, que foi um ilustrador, um cientista do século XIX, e que ele foi um cara, assim, ele fez um trabalho magnífico, né? Ele tem... o trabalho dele era muito estético, né? Muito bonito, né? Não é considerado científico hoje em dia, né? Porque era extremamente estético, né? Naquela época, os trabalhos científicos eram feitos assim. E aí, ele, inclusive, ele foi inspiração para um conterrâneo dele, né? Que todo mundo conhece, né? O Karl Blossfeld, que depois veio fazer aquelas macros, né? Maravilhosas. Então, aquela foi uma referência, né? Então, eu usei aqueles caras, né? Eu estudei a obra deles e aí eu fiz exato, a Anne tem o livro do Blossfeld. Tem que tirar aqui. Porque... E eu tenho o livro do Haeckel, né? Que ele me é uma referência, né? Então, o que eu fiz? Eu acabei estudando e aí eu fiz a minha interpretação do trabalho dele. Isso é a referência, né? Tu faz a tua interpretação, né? Exatamente. Então, eu não vou copiar aquele trabalho, né? Então, quem for procurar por Ernest Haeckel na internet vai perceber, e agora que eu disse, vai olhar o meu trabalho e vai comparar, realmente, dá para ver que tem uma referência àquele relação. Mas é só isso. São coisas completamente diferentes, mídias diferentes, trabalhos diferentes, né? Então, a referência é isso, né? Tu tá em cima de ombro de gigante, né? Eu sempre digo, a gente tá em cima de ombro de gigante. Tem aquela pessoa que veio antes, fez um trabalho, e que tu olha para aquele trabalho e diz, puxa, que coisa mais linda que é esse trabalho, né? Que coisa interessante. E assim é. Então,
quando esse trabalho que eu faço com os objetos, com as caixas, né, ele tem várias referências em outros artistas. Tem um artista da década de 60 que trabalhava com isso, mas com outras referências. Ele não trabalhava com elementos da natureza, né? Tem vários que trabalham com caixas, com objetos, né, mas cada um de um jeito diferente. Então, eu olho para esses caras, né, eu estudo eles, analiso e vejo o que eles disseram, né? Porque isso é a referência, né? Então, o meu trabalho, ele está pautado em cima de referências. Por quê? Porque daí entra num outro aspecto, né, que está relacionado com a produção artística, né? Se tu quer ser um artista, é aquela história assim, ó, a gente não veio fazer, a coisa não vem do nada, né? Tá, eu criei algo do nada e ele surgiu na minha cabeça, né? Não é assim de ninguém, né? Porque tudo que a gente cria, que a gente produz, ele passou pela nossa retina antes, né? E aí foi lá, ficou no cérebro, e aí a partir do cérebro a gente puxa, eu tive uma ideia, mas nem sabe, nem lembra mais de onde é que, o que tu viu, de onde é que veio, né? As coisas são por aí, são as referências. E aí quando a gente, de uma certa forma, a gente sistematiza isso, aí tu começa a entender todos os processos de criação autoral. Então, a fotografia é muito assim, né? As pessoas falam, toda fotografia é autoral, né? Toda fotografia está, sim, toda fotografia é feita pela pessoa, ela tem o autor, né? E a fotografia do fulano é diferente da do ciclano. Mas há uma diferença aí quando tu tem um trabalho que ele é único, exclusivo, que ele foi baseado em cima de referências, né? Ele não tirou da cartola, né? Ele está lá fazendo, ele tem uma construção que ela é ao longo de um período de tempo, né? Então, por isso que eu chamo de referências. Ótimo. Mas a conceitualização vem após o trabalho, né? Sim. Duas coisas que eu acho importante que tu colocou, entre tantas, é deixar de molho o trabalho e ter ele como nossa referência também, o nosso próprio trabalho como referência. Esses dias a gente estava conversando, não sei se era com o William ou com quem mais, a gente tem até fotos que estão bem interessantes de muito tempo atrás que a gente não tinha visto. A gente não se deu conta disso, né? Como dar um tempo para o nosso trabalho, visitá-lo, pode trazer surpresa. Isso aí tem um movimento no mundo que é o movimento slow, né? Então tem aquela coisa do slow food, slow science. E eu gosto muito desse movimento porque esse movimento parte do pressuposto de maturação das coisas, né? Então quando eu estava na academia, eu era um defensor do slow science, né? Que a gente tinha que pegar o trabalho, né? Que tu trabalhou, que tu fez os dados, tudo, e deixar um tempo na gaveta para maturar os dados na tua própria cabeça, né? Ler trabalhos de outros, né? Para depois fazer uma análise e uma discussão. Os trabalhos que eu usei de referência, tanto na minha dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado, eram coisas lindas, assim, eram monografias de 30, 40 páginas, sabe? Eram uns trabalhos, assim, de um peso imenso. E aí, o que a gente vê hoje é produção, assim, produção. O acadêmico hoje, o pesquisador, o professor universitário, ele é extremamente cobrado, pressionado para uma hiperprodução, né? Onde um trabalho tem que sair atrás do outro, né? Ele não tem um número de orientandos, ele tem uma linha de produção de trabalhos científicos, né? Porque tu tem que ter um número mínimo para produção anual. E isso, para mim, esse é um dos motivos também que eu saí da academia, isso para mim não me serve, né? Não é assim que eu funciono, né? Que se aquilo não me serve, é aquela história. Eu vou ficar aqui reclamando, enchendo o saco. Não, isso não me serve, tudo bem, eu vou sair, vou para outro lugar fazer outras coisas, né? O mundo acadêmico é assim, né? Em todas as áreas. Então, eu acho que tem que passar, para mim, pelo menos, o meu processo autoral tem que ter um tempo de gaveta, de análise, de maturação, né? E isso que tu falaste, assim, da gente comparar com o nosso trabalho, nós somos o nosso melhor prumo, né? É a gente que tem que balizar o nosso trabalho com a gente mesmo. Eu não posso comparar o meu trabalho com o do Guto. O Guto tem um trabalho sensacional, mas completamente diferente do meu.
Não posso comparar. Um trabalho não é comparável com o outro. Não existe um artista melhor do que o outro nesse aspecto, né? A gente tem que trabalhar. Tu pode sim comparar contigo mesmo e o quanto tu melhorou, né? O quanto tu evoluíste, o quanto melhorou em técnica, o quanto melhorou em análise, em quanto sofisticou o teu trabalho, né? Aprofundou ele, né? Então, a gente só pode comparar com a gente mesmo. Essa coisa que tu falou de releitura, né, que tu foi lá, tinha um trabalho que tu já tinha feito até um certo tempo, e tu acabou utilizando ele para uma coisa que estava já em andamento, né? Eu tenho, até agora, com essa questão da pandemia, eu tenho visto coisas que eu fiz e eu tenho o costume de não publicar, não mexer, não editar coisas logo que eu volto de uma viagem, eu fui para um determinado lugar, fiz com algum propósito as fotos. Às vezes agora eu estou mexendo em coisa lá de 2009, sabe? E com o meu olhar de hoje, eu vejo coisas que na época eu tirei fotografia e não dava tanta importância para aquilo. E hoje eu penso assim, puxa, que legal que eu tirei essa foto, né? Ela vai me servir para tal coisa. Esse processo, tu acha que cada vez que a gente olha para esse passado, a gente vê com olhos diferentes? Eu tenho certeza que sim. Porque eu vou dar um exemplo com relação ao Lightroom, por exemplo, que é um software que todo mundo conhece e que eu uso desde a versão 1. Saiu a primeira versão lá em 2008, por aí, eu comecei a usar aquele software. E aí, como todo mundo que inicia, né, todo mundo já deve ter passado por isso, né, usa o Lightroom. Ai, coisa linda, olha só, quanto preset que tem aqui. Aí a tua foto fica assim, uma flâmula, né, um horror. Acha linda, né? Coisa linda essa foto. E aí tu olha para aquele trabalho lá que tu achava lindo e anos depois tu olha, mas trabalho... Aí tu evoluiu um pouquinho no Lightroom. Evoluiu só um pouquinho, né? 1 ano, 2, tu já acha horrível aquele trabalho, já tem até vergonha, né? Vergonha do alheio, de, putz, eu publiquei esse trabalho, coisa horrível, né? Olha só o que eu fazia, né? Então, quando a gente olha para isso, é uma coisa interessante, né? Porque justamente tu tá evoluindo, né? Na tua avaliação do que é uma boa predefinição, né? Ou como é que tu vai tratar uma foto, né? Essa é a tua caminhada, né? Naquele programa, naquele software específico. E assim é com tudo, né? Eu gosto de deixar os trabalhos um tempo na gaveta e olho para eles depois, porque eu acho que eles precisam disso mesmo, né? Às vezes eu tenho uma ideia muito específica, né? Bom, eu vou lá, faço aquele trabalho e ele já tá a ideia assim muito clara, né? Eu já estou produzindo para um propósito e eu sei exatamente como é que eu vou tratar aquele trabalho. Outras vezes não. Por exemplo, ultimamente tem alguns trabalhos que eu estou fazendo agora que eu tinha um certo ranço com fotos sobrepostas, né? Então, para o meu trabalho, né? Eu vejo as pessoas fazerem e acho lindo. Mas aquilo para mim não fazia sentido. Eu fazer aquilo. Né? É aquela história, né, gente, que eu falei lá no início. Tu tem que saber o que tu faz. Também para que tu assim. faz. Né? Então, se aquilo não faz sentido para ti, não tem porquê. Então, não fazia sentido para eu fazer uma coisa bonita. Né? Eu não quero fazer só coisas bonitas. Sim. Eu quero fazer coisas que tenham significado. E aí agora eu comecei a brincar um pouco com isso, porque começou a fazer significado para mim. Fez significado. E aí na próxima exposição que a gente vai fazer, que é em agosto, setembro, que vai ser lá no Jardim Botânico, né? Vai ter uma exposição presencial e uma exposição virtual. Para mim faz todo sentido. Eu estou fazendo um diálogo com artistas, ilustradores de São Paulo, Jardim Botânico de lá, e com as fotos que eu tenho feito daqui. E eu estou mesclando elas uma em cima da outra para fazer esse diálogo. E aquilo está fazendo total sentido para mim, está total sentido na minha poética e total sentido no momento que eu estou vivendo, porque eu estou sentindo assim, todas essas camadas que eu coloco ali são camadas que eu estou vivendo, são todas as minhas camadas de emoções, todas as coisas que eu estou vivendo nesse momento.
E às vezes até o caos, né? Porque às vezes tu vê uma foto que é uma em cima da outra, né? Essas layers, e elas parecem um caos. E às vezes eu me sinto assim, nesse momento de pandemia, um caos à minha cabeça, né? E aí, puxa, agora faz sentido eu fazer esse tipo de foto. É muito legal tu falar isso aí. A gente foi num festival lá em Canela, eu não sei se tu conhece a Eneida, ela falou sobre isso também, sobre essa questão dos tempos diferentes, das percepções diferentes sobre o próprio trabalho, né? E ela acabou mostrando, na época, uma sobreposição de imagens que era dela jovem, dela menina, e dela adulta, e tinha uma mão que entrava na cena que ela não entendia, no passado não fazia sentido para ela, uma foto como se alguém fosse tocar na pessoa que estava na foto, que seria ela, criança, né? E depois, com a sobreposição de outra imagem, aquilo tomou um sentido totalmente diferente. Ela adorou o trabalho, ela explicando para nós, né, que ela fez o processo de sobreposição e que, no primeiro momento, também ela tinha uma certa aversão a isso, né? Mas aquele trabalho especificamente para ela tinha um significado muito especial, que ela queria usar dois tempos dela diferentes, ela como criança, ela adulta, né? E ainda tinha aquela mão que ela falou que remetia uma ideia de uma mãe em busca de uma criança, ou da própria mão de Deus, e daí ela fez várias leituras em cima disso, né, dentro do trabalho dela, e eu achei muito interessante, né. Uma E coisa teria que sido me uma lembra... foto que ela botou fora, que ela botaria fora. Botaria fora. A gente nunca deve botar fora as fotos, né? Eu tenho umas fotos antigas aí também. Muito. Mas tu falando assim, eu me lembrei de uma coisa interessante que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? Como adultos, a gente tem, assim como eu tô vestido aqui com casaco, com outra coisa e outra, a gente tem isso, né? Camadas e camadas e camadas, né? Na nossa psique, né? Da vida, nas nossas cascas. E isso, talvez para um jovem seja muito mais fácil ele se despir, né, e fazer coisas mais... Ele tem uma fruição maior, espontânea, né, na arte. A gente vê muito isso em jovens artistas, né, que é uma coisa impressionante. Então, para uma pessoa de mais idade é mais difícil por causa das nossas cascas, de todas as camadas que a gente tem. Então, a gente tem que se despir delas. A gente tem que ir se despindo uma a uma. E não pode ter vergonha de se olhar no espelho pelado. Porque esse somos nós, entendeu? Esse sou eu. Eu tenho que olhar para o espelho e olhar com amorosidade. Eu tenho que olhar assim, ó, ok, eu olho para ti e eu te aceito como tu é. Porque aí o verdadeiro artista vai emergir, porque ele vai se sentir acolhido. Então, eu preciso me acolher enquanto artista para que o meu artista, que é uma criança, ele venha para fora. E aí ele vai vir com muita profundidade. Porque enquanto o jovem tem muita espontaneidade, muita fruição, ele ainda não tem essa profundidade que uma pessoa mais velha tem, né? Porque tanta coisa já passou na vida. Então, veja bem, olha que coisa linda a gente fazer isso. Todo mundo se deixar, né? E acolher o seu artista interior, vão ter obras maravilhosas, extremamente profundas aí. Ver a velhice com outros olhos. É a flor aquela seca, que tem uma quantidade de cores infinitas, assim. Exatamente. Aprender a ver. É isso mesmo, são essas leituras, né? E as coisas não são por acaso, né, gente? Não é por acaso que eu falo sobre a passagem do tempo, né? O tempo passa aqui na minha cara, né? O tipo de genética que o Guto tem, que é invejável, né? Olha a minha força. O Guto é mais velho que eu, tá, gente? Ó, eu quero dizer isso pra vocês. Eu faço 55 anos esse ano. Viu? Ó, eu só creme. 52. Só 52. Né? Então, essa genética maravilhosa que ele tem, né? Então, assim, a minha tá na minha cara. Essa é a passagem do tempo. É disso que eu tenho que falar. Todo artista fala de si na sua arte, né? Fala das coisas que está vivendo, é isso. E por que as pessoas compram ou gostam? Porque faz sentido para elas. Elas olham aquilo ali, puta merda, né? O cara tá falando uma coisa que é isso, né? É isso. Eu queria falar e ele tá falando.
Eu tenho um amigo meu que ele tinha um café, acabou não dando certo, né? Mas eles me convidaram para colocar algumas fotos minhas lá, que eu tinha terminado a exposição, aquela Conexões Contemporâneas, né? E uma das fotos que eu tinha era um reflexo em cima de um carro azul, e era um papel metálico, uma foto com um recorte, então ela era uma foto na vertical, bem fininha. E lá no bar tinha um fundo preto, e aí tinha uma arquiteta lá, e ela disse assim, puxa, essa foto aqui é muito bonita, tu tem como fazer mais duas parecidas? Eu não esperava aquele tipo de coisa assim no primeiro momento, porque aquela foto, quando eu fiz a exposição, o Fábio André Heiheimer, acho que tu conhece ele, ele disse para mim, Guto, me manda tudo que tu tem, que tu goste, que tu não goste, e a gente vai analisar isso, tá? E aí, aquela foto era uma foto maior, e ele disse, tem como tu fazer um recorte? Eu tenho tal ideia, assim, assim. Então, ela foi concebida basicamente para aquela exposição, né? E aí eu pensei assim, puxa, eu tenho que fazer mais duas imagens parecidas com essa, que para mim já foi na época, era muito dentro da casinha, coisa para mim, até conhecer o Fábio, né? E eu fiz um recorte nela e tal. Daí ela falou, todas com tom azul. Pode ser folhas azuis, não sei o quê, porque eu acho que vai combinar com esse fundo preto, né? Num primeiro momento veio na minha cabeça uma resistência muito grande. Eu pensei assim, eu não vou fazer isso. A ideia era colocar as fotos da exposição, né? Eu tenho uma assim. Depois eu falei, bom, vou tentar fazer, ver como é que fica isso, né? E aí, o Cristiano, não sei se você conhece ele também do Armazém da Impressão, ele é muito bom em edição, né? Ele me ajudou também a fazer e a gente imprimiu as outras no mesmo formato. Acabou dando, eram 3 fotos, acabei fazendo 4, para ela escolher 3, né? Ela adorou as fotos e eu saí um pouco da casinha, e elas tinham relação uma com a outra, sabe? Eu comecei a pensar nesse tipo de trabalho que nunca... As minhas fotos eram sempre individuais, elas não tinham essa relação que passou a ter depois de fazer esse trabalho com a curadoria do Fábio, sabe? E aconteceu também umas coisas de ele me dizer assim, Guto, faz umas coisas lá totalmente que tu acha que não tem cabimento, me manda, que eu vou dar uma olhada, né? Porque na cabeça dele ele queria fazer uma ligação entre o meu trabalho, né? Mas eu não via essa ligação até aquele momento, né? Hoje em dia eu vejo a coisa de forma diferente, mas ele dizia assim, Guto, tu ensina fotografia, eu dava aula de fotografia básica, o que é certinho fazer e tudo. O teu trabalho é muito certinho, ele brincava comigo, né? Tenta sair um pouco, né? E daí eu estou falando isso porque tu falou essa coisa de, né, a gente falou da realidade e tu falou essa coisa também de rever alguns conceitos, né, e ultrapassar o limite, sabe, não ficar só naquele limite que tu se impôs, né. E daí, a partir daquele momento, eu comecei a pensar assim, por que uma folha não pode ser azul? Ela pode ser azul dependendo da pretensão de quem vai comprar essa foto, dependendo da pretensão, para que eu vou usar, né? E daí eu fugi daquela coisa do real, sabe? Mas a folha tinha que ser verde, e não, era um rastro. Aí as fotos eram essas 3 que foram para a parede, era dos galhos secos, uma outra é a marca de um pneu, com as ranhuras, que lembrava também a própria foto dos galhos, e a outra eram folhas, mas era só a ranhura que tem dentro das folhas, com um fundo azul que era da própria folha, então que parecia também uma coisa assim meio que de galhos também, né? Então as 3 elas tinham uma certa ligação, né? E as 3 eram com uma tonalidade azul, né, para o fundo preto. E eu pensei assim, puxa, isso abre um outro universo, né? Que pode fazer várias coisas e a fotografia não fica limitada, né? É por isso que a gente diz, eu uso muito isso, né, de que a arte salva, né? Eu falo isso o tempo todo, né? Porque a arte nos salva até de enlouquecer, né? A arte nos salva de muitas coisas, nos liberta e também quando a gente olha com outro olhar, né, mais despido dos pré-conceitos, né, ela também nos liberta, né? Então, esse é um ótimo caminho, né? O Fábio, ter o olhar do curador, né? Eu recomendo sempre ter uma curadoria, né? Hoje
eu penso assim, né? Antes, a gente sempre, todo mundo aqui já deve ter feito alguma exposição sozinho, né? Ou enfim, sem curadoria. Mas eu sempre recomendo uma curadoria, e porque a curadoria ela olha com esse olhar do outro, e um bom curador ele tem uma série de referências, né? Então ele analisa aquele teu trabalho baseado em tudo aquilo, todas as leituras que já fez, e ele sempre te traz um outro olhar, né? Então alguns trabalhos que eu produzi esse ano, eu submeti para uma curadoria em artes, né? Para analisar com ela, conversar com ela, o que tu acha disso aqui? E ela enxergou coisas que eu ainda não tinha visto. Então, o curador é ótimo para olhar um trabalho de um fotógrafo. É ótimo. Eu não sei se eu estou roubando o tempo das perguntas dos outros colegas. Eu acabei fazendo várias perguntas para ti aí, mas fiquem totalmente à vontade, viu, pessoal? E? Eu vou acabar perguntando mais coisas. Não, esse assunto da parte da criatividade, da criação, de uma criação de uma identidade fotográfica, é uma coisa que perturba muitos colegas nossos, a gente sabe. Até esse encontro nosso tem muita ligação com esse processo criativo, né? Que a Annelise nos sugeriu o teu nome, todos que te conhecem sabem que esse é um assunto muito interessante para ser tratado contigo, né? Que é uma pessoa que tem a criatividade muito fluente nos seus trabalhos, né? E está sempre criando algo novo, sempre estudando a fotografia, não só pela fotografia, mas por tudo que a envolve, né? Envolve o trabalho e relacionado à arte, né? Também. Então, uma das coisas muito, assim, que eu vou dizer, incomoda algumas pessoas, ou às vezes até a mim incomoda, até hoje ainda preciso ter uma melhor identidade do meu trabalho, eu reconheço isso, eu faço de tudo um pouco, mas eu acho que eu estou no momento que eu preciso ter uma melhor identidade do meu trabalho, sabe? Organizar melhor essas ideias. E eu acho que talvez eu não seja o único dentro do Fotoclube, sabe? Nós vemos que nós temos colegas que são muito bons na questão da técnica fotográfica, né? Fazem trabalhos muito bonitos e sofrem também por essas dúvidas, né? Sobre a criação de uma identidade, né? Como a Annelise falou, eu vejo uma foto, eu já mais ou menos sei. Por exemplo, eu vejo o trabalho do Eckert, eu não sei se tu conhece o Eckert. Nosso colega do Fotoclube. O Eckert, eu olho, bonito, eu olho um trabalho do Eckert e ele não, às vezes brincando assim, não se considerava um fotógrafo e tal, porque ele fazia muitas coisas de mobigrafia, né? E tal. E o trabalho dele é maravilhoso. Ele já ganhou prêmios e mais prêmios com esse trabalho, né? E o trabalho dele acontece bem isso, né? De tu olhar e tu sabe que aquele trabalho é do Eckert, né? Ele criou uma linguagem do trabalho dele, né? E isso é muito legal. E muitas pessoas, às vezes, querem chegar a esse ponto, mas sem antes amadurecer outras questões, sabe? Essas amarras que tu fala, né? Se libertar do ninho, né? E ir para outro ninho diferente, ir para outro espaço diferente, né? Então, isso é uma coisa que por muitas vezes me incomodou, ainda me incomoda porque eu acho que eu tenho um material muito vasto de fotografia e faço de tudo um pouco, mas tem algumas coisas que eu realmente não gosto, não faço porque eu não gosto, mas já me falaram assim, você mostra muito o que é bonito, né? Eu quero ver você mostrar o que é feio, né? Então, sempre essa questão da beleza está ligada para muitas pessoas à fotografia, né? E aí eu disse assim, você não acompanha minhas fotos, eu publico muita coisa, né? E eu disse assim, você nunca tira foto de mendigo na rua, de não sei o quê. Eu disse, não, eu já tirei. As propostas que são diferentes, eu disse para a pessoa na época, né? A minha proposta nesse momento é justamente mostrar aquilo que eu acho que seja interessante no meu modo de ver. Mas a partir do momento que eu acho interessante
uma outra coisa, eu posso passar a mostrar aquilo, né? E aí eu tinha uma foto de uma senhora que me chamou a atenção, não pelo fato de ela ser pedinte, lá em Otavalos, no Equador, e eu visualizei aquela foto em preto e branco, pelas expressões dela e tudo, e que ela pedia ajuda na própria marmita em que ela comia a vasilha, né? Aqui no sul, acho que é Irlanda, né, que fala, ela pedia dentro daquela vasilha o dinheiro. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu achei estranho, né? Porque normalmente as pessoas, aqui no Brasil, em outros lugares, colocam as mãos, né? Pedem o dinheiro nas mãos, né? E ela não, ela se negava a pegar o dinheiro, ela pegava numa vasilha que ela comia. E aquilo me chamou a atenção e eu tirei uma foto daquela senhora, na época eu converti para preto e branco e publiquei. Eu até mandei o link para o rapaz que disse que eu só fotografava coisa bonita, né? Isso não aquela fotografia para mim, ela não passava beleza necessariamente, ela passava outras questões, né? Mas eu vejo que existe essa coisa que tu falou de se produzir muita coisa e muita coisa diferente, pode ser bonitas ou não, ou jornalísticas ou tal. A forma de organizar isso que eu acho que incomoda talvez muitas pessoas, ou algumas não se importam. Eu me importo com o que eu faço e com essa questão da identidade que a Merise falou mesmo, né? De a foto ter a minha cara. Como que eu vou deixar uma foto minha ser a minha cara? Eu já ouvi algumas pessoas dizer, eu olhei lá uma foto e vi que era tua. Isso para mim é o melhor elogio do que alguém chegar e dizer assim, aquela foto é bonita, achei linda, sabe? Isso para mim não, num primeiro momento não me traz muita satisfação, sabe? Mas quando eu vejo, às vezes até que eu publico uma foto e ela tem poucas curtidas, mas são curtidas de pessoas críticas que nunca curtem uma foto minha, e naquele momento ela curtiu, e outra eu falo, olha, essa foto ela tem um diferencial, né? Então, essa coisa desse processo criativo, ele aprender isso, de criar uma identidade do teu trabalho, é que eu acho muito difícil. Tu acha, particularmente, que isso é uma coisa que é difícil de chegar a esse ponto, como algumas pessoas chegam, assim, tem muito trabalho. É muito difícil chegar a esse ponto, demora muito tempo, ou tu acha que basta tu estudar mais essas questões de uma forma mais precisa para chegar nesse ponto? Bem, essa sempre foi a minha proposta quando eu dava o curso de fotografia autoral, né? Eu acho que por uma falta de nome melhor, né? Eu usava esse nome porque eu queria dizer para as pessoas que a minha proposta era ajudá-las a encontrar a fotografia delas, né? O caminho delas. Sim. E a Josi e o William, que estão aqui, fizeram curso comigo, mas também a Bia, né? Vários outros que estão, né, que são do grupo aí, do clube, também fizeram. Para alguns é mais fácil do que para outros. Então, tem uma fotógrafa, eu não vou dizer o nome, mas ela tem um trabalho maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dela. E na época, assim, quando a gente estava acho que foi na turma anterior, se não me engano, foi a turma da Josi. Eu enxergava o trabalho, eu enxergava o caminho, mas eu não podia dizer para ela aquele caminho, porque o professor, ele orienta, né? O professor, ele não vai caminhar pelo aluno, né? Ele não vai fazer isso. Então, eu enxergava, eu sabia exatamente, mas aquele caminho era um caminho que ela não queria trilhar, porque era um caminho de muita dor. Eu percebia isso também para ela. Era um caminho muito dolorido e ela não estava afim de fazer isso. E aí ela foi por um outro caminho, e que é também de fotos maravilhosas, né? Que ela faz ainda, que é um pouco de dor, assim, também. É uma outra dor dela, mas não é uma dor tão profunda quanto a primeira, né? Mas é uma outra dor, é uma outra coisa que incomoda ela, e ela segue por aquele caminho e tem um trabalho muito bom. Então, assim, ó,
ela ali tem, né? A Josi tem um trabalho maravilhoso e ela resolveu Sim. seguir, né, o trabalho dela. Oi, Josi. Até apareceu. Como é que tu tá, Josi? Claro, então eu tô no serviço, então eu subo, apareço, tá? É isso. Tô bem, Tô graças a vendo. Deus. Tô bem. Então, a Josi tem um trabalho, assim, na época também, eu puxei, né, por ela, ela desabrochou, assim, desabrochou naquele curso, né, Sim. com as práticas, com as técnicas que a gente aplicou, né, ela desabrochou e veio um trabalho lá que fazia todo sentido para ela, né, e ela começou a trabalhar com aquilo. Teve um outro, o Thiago Antoniazzi, que faz umas fotos maravilhosas. O Thiago tem um trabalho assim maravilhoso e eu ficava o tempo todo ali assim, tá, muito bonita as tuas fotos, né, Thiago? Aí eles assim, tá, eu disse, é isso, as tuas fotos são bonitas. Tecnicamente são muito boas. Então ele dava risada, né, porque ele queria isso, ele queria ser desafiado, né, e aí a gente... Né, ele é muito competente, ele produziu uma quantidade de fotos interessantíssima. E tem uma coisa interessante no Thiago ali, ele segue produzindo, né, fotos boas, mas ele tem um jeito de fazer a foto, né, que é bem dele, né, então tanto as fotos preto e branco quanto as fotos coloridas. Mas um dos caminhos, mas eu vou dizer assim que é um dos caminhos mais certeiros da gente encontrar a nossa voz, tá? É o caminho da dor, sabe? Aquilo que o Fábio disse assim, faz isso, eu não vou fazer. Aquele lá é a tua zona de conforto que tá dizendo assim, eu não vou fazer, não faço, é chato. Aí vem, tu tem que sair dessa tua zona de conforto, né? Esse é jargão, mas é real, né? Então sai disso e vai e faz. Coloca, né? Tu tá dando assim um primeiro passinho, né, minúsculo em direção ao que tu vai descobrir. Só que um dos caminhos, né, e é o caminho que eu conheço, né, que eu segui, é o caminho da dor. Por que o caminho da dor? Porque aquilo que nos incomoda faz com que a gente se mova e a gente melhore, né? Se a gente tá acomodado, ó, um exemplo perfeito. Esses últimos dias aí que fez um frio danado, quem é que queria sair da cama bem cedinho, gente? A cama tá quentinha, gostosinha. Eu disse, não, vou ficar mais um pouquinho, né? Tá tão bom. Aí a gente levanta porque a bexiga tá estourando, né? Tá estourando a bexiga, então obrigado a levantar para sair lá no banheiro. Aí tu já foi no banheiro, né? Já lava o rosto, já vai fazer o café e já era, né? Porque já levantou mesmo, né? Sim. Agora, enquanto tu consegue aguentar este momento, né? E ficar naquela caminha quentinha, é a tua zona de conforto, né? Então, agora, tu precisa levantar, tu precisa trabalhar, tu precisa dar vazão às tuas coisas do teu dia, né? Então, a tua caminha quentinha, ela tem que ser deixada para trás e só retornar à noite. Tá? Então, é isso. A zona de conforto, ela tá lá, né? As coisas boas estão lá, o porto seguro tá lá, mas tu tem que dar o passo, né? Um pouco rumo ao desconhecido, um pouco aquelas coisas que te incomodam, sabe? Aquelas dores, né? Então, eu usei o Thiago, né? Ele não se importa, eu sei que ele não se importa de usar como exemplo, né? Porque o Thiago me disse uma vez, esse Bate, eu vou te dizer assim, ó, eu não consigo, eu vou dizer para vocês, ele tem um trabalho ele é extremamente competente, ele tem um trabalho lindíssimo que vocês não conhecem, que não está publicado, que é o trabalho que eu conheci em aula. E a Josi aqui não me deixa mentir que ele tem um trabalho maravilhoso. Ele era extremamente criativo, assim, as coisas, pum! Né? Eu disse, meu Deus, Thiago, tu fez isso. E aí um dia ele nos disse assim, sabe o que é? Eu não tenho dores. Eu não consigo olhar para isso e analisar, né? Eu fui bem criado, sempre tive tudo que eu queria, né? Nunca tive problema nenhum, né? Financeiro nem nada, né? Então ele sempre foi assim, ele disse assim, ele era na criança, ele era o molequinho, loirinho, bonitinho, né? E querido, todo mundo gostava. E ele é um cara querido, né? O pior ainda, ele é um cara querido, todo mundo gosta dele. Ele não tem dor, sabe? Eu disse, tudo bem, cara, tu é um em 1 milhão, né? Porque o restante do planeta todo mundo tem, né? Então tem alguma coisa para olhar, né? Mas se tu não tem dor, então tu olha
o outro lado, para as coisas que te dão prazer, né? Que pode ser que daí, quando ele começou a olhar para os prazeres, ele começou a encontrar outras coisas interessantes para trabalhar, né? Então, existem vários caminhos, várias técnicas, né? Todo mundo tem, né? Só que a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que se permitir, ela tem que querer, né? Então, esse ano eu estou preparando, né? Porque eu não ofereci mais o curso de fotografia autoral, aí eu estou remodelando ele, porque a gente está sempre se remodelando, né? Então, cada turma que faz, ela é um curso novo, é um curso diferente, né? As turmas que já fizeram anterior já viram, tudo muda. E eu agora quero fazer uma parte online também, né? E enquanto eu não lanço o novo curso, né? Eu estou fazendo mentorias, né? E para ajudar artistas a encontrarem o seu propósito, né? E o seu caminho. Então, eu tenho até ex-alunos que estão me procurando para se lançarem como artistas, né, e seguirem o seu caminho. Então, fiquem à vontade para quem quiser, né, conversar comigo. É bom saber disso, é bom o pessoal do Fotoclube saber. A gente vai disponibilizar essa palestra, eu acho que, né, a Annelise acho que deve ter falado já, para quem não pôde vir hoje, né, mesmo sendo virtual, não pode participar por algum motivo, né, em função do horário e tal, e de outras coisas, né. Mas é muito importante a gente saber dessa disponibilidade também e saber bastante sobre esse assunto, né, criativo. Isso é muito, muito bom. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma foto do Canyon Fortaleza, acho que a maioria aqui conhece, né, e eu imprimi uma foto daquela, foi para uma exposição, na época eu mesmo fazia tudo, né, na exposição, e chegou alguém e olhou para aquela foto, eu fazia, na época eu não tirava foto com pessoas de jeito nenhum, essa coisa da dor que tu falaste, né, eu tinha aversão a tirar foto com pessoas, né? Era só paisagens, natureza em geral que eu tirava. E aí chegou alguém e olhou aquela foto do Canyon Fortaleza e disse assim, bem assim, eu tenho uma foto igualzinha a essa. Aliás, a minha é mais bonita que a tua, brincou comigo, né? E aquilo, até hoje eu não esqueci, porque mexeu comigo, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, eu cheguei ali, olhei para um lugar que era clássico, não fiz nada de diferente, tirei a foto com o equipamento que eu tinha de um lugar que várias outras pessoas podem chegar e tirar, né? Então, de um certo ponto, aquilo mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça, sabe? Eu voltei, acho que umas 5 vezes para o mesmo lugar. E aí eu fiz um exercício de cada vez chegar ali e tirar uma foto do lugar, mas diferente, que de alguma forma fosse a minha cara, né? E lá no curso também que eu dava de fotografia básica, às vezes eu comentava sobre esse assunto, né? De a gente fugir da mesmice, colocando um pouco de ti na fotografia. Pode ser o mesmo lugar, mas tu tem como fazer de uma forma diferente, né? Aquilo. Então, impor a tua forma de ver, né? E isso aí mudou bastante, e essa coisa do que tu falaste das dores, né? O Fábio, uma das coisas que o Fábio falou, ele disse assim, eu nunca vi no teu trabalho nu artístico, tu vai ter que fazer umas fotos de nu artístico, né? Eu tive um bloqueio na hora que ele falou isso e disse assim, olha, eu nunca fiz isso, não tenho nem ideia de como fazer. Aí ele conversou comigo e tal. No final, eu acabei fazendo, eu produzi as fotos, aí eu produzi a luz, não usei nada na época de iluminação de estúdio, eu mesmo produzi praticamente tudo, junto com a ajuda do Cristiano, e eu fiz umas fotos e depois fiz algumas intervenções nessas fotos, elas acabaram não indo para a exposição em função da direção dos Correios, é claro, tem esse governo que limita algumas coisas e tal, em função disso ela não entrou na exposição, elas não entraram, esse trabalho não entrou. Mas ele também foi uma coisa que mexeu bastante com o meu processo criativo, né? Porque uma das coisas que o Fábio falou, ele falou, faça, mas faça diferente, faça do teu jeito. E isso ficou na minha cabeça, né? E eu fiz, só que uma das fotos acabou indo para a exposição, que não aparecia nada, né? Na foto, praticamente nada, em função da questão do foco, do movimento, né? Que acabou provocando um desfoque na imagem. E algumas pessoas nem sabiam que se tratava de um nu, que era uma das maiores fotos na exposição na época. Mas
esse processo, essa dor que tu fala está relacionada ao desconforto de tu fazer alguma coisa diferente, do medo de fazer alguma coisa diferente, de sair da casinha. Como que funciona essa questão da dor que tu fala, Clay? Existem várias dores, né? Eu consigo perceber algumas das que tu mencionasse aí, mas eu só te falo em mentoria. Eu vou adorar. Mas, assim, existem... Deixa eu só dizer uma coisinha aqui, ó. O Clayton vem e toca bem no pontinho, assim. Bem certinho. Eu vou adorar. Então, assim, existe uma coisa, eu quero separar, assim, dentro do que tu falasse, existe uma coisa que é chamada a dor, né, e o desconforto. O desconforto é tu te lançar ao novo, né? É fazer uma coisa que tu não fez antes, né? Então, esse é um exercício que eu proponho sempre para muitos alunos, né? Ah, tu já fez tal coisa? Não, então faz, né? Te põe nessa zona do desconforto, te desafia, porque às vezes a gente encontra no desafio uma coisa, pô, gostei de fazer isso, fez todo sentido para mim. Então, isso é uma técnica que a gente usa para ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho. Mas quando eu falo em dor, eu estou falando em dor emocional, é coisa mais profunda, né? É aquilo que tu olhou para dentro de ti e tu já sabe, né? Ou tu não sabe. Né? E aí, muitas vezes, ela está lá, ela está latente, ela está presente, né? Teve um dos alunos que ele trabalhou, eu levei o pessoal na época para ver uns livros de artista e costura, e ele fez umas costuras, né? E fez um livro com fotos de familiares que ele perdeu, né? Irmãos. E aquilo foi extremamente importante para ele fazer aquilo, porque daí ele se deu conta que as perdas que ele tinha sofrido lá priscas eras, aquilo ainda estava presente na vida dele e ele não sabia. E aí ele se dizia assim, eu não tenho nada, eu sou um fotojornalista, eu não tenho nada dessas coisas, tu tem. Aí a gente foi trabalhando o processo e ele tem uma exposição pronta, né? Só que daí com a pandemia parou. Me mostrou, inclusive, o ano passado a gente estava pensando para fazer a curadoria e montar a exposição dele, que é um trabalho sensacional, que aborda essa questão, assim, né, da perda, da morte, né, mas de um ponto de vista, assim, muito legal. E ele usa processos históricos também, né, cianotipia. Então, a gente pode falar dessas dores, né, e de uma forma muito poética, né, porque é isso, por isso que a gente chama de poética visual, né, a poética que cada um tem, né, de uma forma muito poética. E no momento que tu trabalha com isso, né, tu te desce, né, tu te desnuda dessas tuas dores, tu te expõe de uma certa forma, né, mas ao mesmo tempo tu te cura, né, tu vai te curando dessas dores, né. Ótimo. Pode falar. Não, eu acho que a gente chegou no nosso tempo, assim, não sei se alguém tem mais alguma questão para fazer. Fundamental, eu acho alguém de fora no processo criativo, sempre. Né? Eu acho que isso sempre. Eu tenho passado por isso, né, de encontros semanais, de discussão em cima do trabalho, e te perguntando por que isso, mas o que tu pensou? Como é que poderia? Onde é que vai? Exatamente. Nem sempre é agradável, né? Não, mas né, nenhum processo de crescimento é agradável. Quando a gente está crescendo na adolescência, a gente dói tudo. As crianças doem os ossos porque estão crescendo. Todo o processo de crescimento ele é doloroso. Para quem fugir já passou por isso na vida, não quer passar de novo, mas vai sair melhor. Agora tu tem mais conhecimento, tu tem mais ferramentas emocionais para lidar com as tuas dores. Vai fundo, voa. Se permita, né? Queridos, então, fechamos a nossa noite. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Parabéns aí, Clayton. Muito uma legal satisfação. aí. Muito boa a tua palestra. Obrigado. Posso falar uma coisa?
Claro. Claro. Não, eu queria amanhã, não, amanhã às 7h30, o Rafa vai ser operado. Então, eu gostaria que hoje a gente fizesse uma oração à noite para que Perfeito, bem a lembrado. cirurgia dele Lembrado. seja bem com certeza. sucedida. Bem Isso lembrado, mesmo. Ângela. Obrigado. E vai ser. Porque ele vai, e se vocês deixarem, eu fiquei com o telefone da noiva dele, e qualquer coisa que eu saiba, eu posso botar no grupo Bora no Por favor, grupo. Ângela. Olha lá. para avisar vocês. Tá. Sim. Ele é um amigo que eu tenho há pouco tempo, Bom. mas é uma pessoa muito querida. Ai, que lindo. E ele tá bem assim, estava bem ruim hoje. E aí, todo mundo nas suas orações, vamos rezar para ele sair dessa. A gente Vamos, pode sim. mandar um recadinho para ele também, né? Só um oi, assim, fica bem, vai dar tudo certo. Sim, hoje eu já mandei bastante mensagem Fazer isso. positiva para ele. E aí ele disse que estava nervoso. Eu disse, agora o pior já tá, né? Que tem mais é que ficar calmo. Ele vai para o hospital amanhã às 6. A Sim. cirurgia dele vai ser mais ou menos umas 4 horas. Vai começar às 7h30. E a gente vai rezar para que ele saia dessa bem. Com certeza. Com certeza. Obrigado, Ângela, pela lembrança. Obrigada, Obrigado. obrigada. Então, boa noite para Obrigado, todo mundo. Clayton. Muito obrigado, Clayton. Um beijão para ti. Boa noite, foi um prazer. pessoal. Sempre que Obrigado, precisar, hein? quiser, então as ordens. Obrigado. Um abraço.